já deve ter ouvido alguém dizer: adota um bebezinho, assim você consegue moldá-lo. Ah, se você adotar um bebê, não precisa contar para ele que ele é adotado, e aí ele não sofre. Ah, crianças mais velhas sempre dão mais problemas. Alguma dessas frases faz sentido para você? Fica aqui comigo até o final dessa aula que a gente vai ver se isso é mito ou se é verdade. E a gente vai entender qual é a grande diferença entre a adoção de bebês e de crianças mais velhas. Essa é a segunda aula do mini curso Caminhos para uma Adoção Consciente. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou pedir para você voltar, assistir a primeira aula, que é super importante você seguir esse caminho e fazer a atividade também. Então a adoção de bebês é sempre mais fácil? Fácil em que sentido, eu te pergunto? Na adoção dos bebês, a gente sabe que o estágio de convivência é praticamente inexistente. Até 1 ano, mais ou menos, não se necessita de um estágio de convivência. Às vezes, com 2 anos, sim. Algumas crianças precisam desse momento, dessa adaptação com os pais. E a adaptação, com certeza, é mais suave do que quando falamos de crianças com 6, 8 ou 10 anos, que já passaram por muitas coisas nessa vida, que lembram de seus pais biológicos, que têm outra cultura, outras experiências. Não que bebês não possam ter passado por coisas ruins. A gente sabe que durante a gestação, os bebês sentem e isso reflete em suas vidas. Eles ouvem e captam as emoções, as boas e as ruins. Bom, mas então, se não há praticamente estágio de convivência e a adaptação é mais suave, qual é o desafio? Primeiro, a espera. Querer adotar um bebê é ter ciência que isso vai demorar. E por que demora tanto? Porque essa não é a realidade do nosso país. Percebo que a espera é uma das coisas mais angustiantes dos pretendentes à adoção que querem adotar um bebê, principalmente se for de 0 a 1 ano, branco, saudável. Porque a maioria das crianças que estão nos abrigos esperando por uma família tem mais de 5 anos, são negras e possuem algum tipo de problema de saúde, seja intelectual, seja físico. Mas só uma reflexão: quem não tem problemas? Quem não tem um problema de saúde? E se o seu filho biológico tivesse nascido com algum problema de saúde, como você lidaria? Mas calma, meu papel aqui não é fazer você mudar de ideia. Não é fazer uma campanha para que a partir de hoje todos comecem a adotar meninos negros com 5, 10 anos de idade e com alguma deficiência física. Não. Meu papel é te mostrar possibilidades. É fazer você refletir sobre suas escolhas ou possíveis escolhas e também mostrar a realidade. O segundo desafio: expectativas versus realidade sobre os bebês que estão disponíveis para adoção. Muita gente me pergunta: e todos esses bebês que são abandonados por mães, por usuários de drogas, o que acontece com eles? Eis aqui por que demora tanto quando se quer adotar um bebê saudável. Porque a maioria dos nossos bebês que estão disponíveis vem de usuários de crack. E a gente sabe, por ser uma droga tão pesada, muitos, mas muitos bebês possuem sequelas. E esses bebês são rejeitados, muitas vezes. E começam a crescer dentro dos abrigos, porque não se encontram uma família para eles. Muitos pretendentes acreditam que porque os pais usaram drogas, esse bebê automaticamente será um viciado também. Bebês com deficiências como síndrome de Down, microcefalia, estão disponíveis para adoção. Bebezinhos de meses, mas não se encontra uma família para eles. É muito difícil. E por que eles não merecem uma família também? Encontrar um bebê saudável e sem históricos de droga, então não é possível? É possível. Mas eu te garanto que vai demorar. Que vai demorar muito.
o terceiro desafio é contar para a criança que ela é adotada. Esse é um dos desafios mais angustiantes de pais por adoção. Contar para aquela criança que ela não foi gerada dentro da barriga da mãe. Principalmente se a criança e se a família forem parecidos, tiverem um tom de pele parecida, características físicas próximas, para que contar? Fica tão confortável não citar a adoção. Mas isso gera muitos conflitos mais tarde, eu te garanto. Quantas histórias a gente não ouve por aí de que pessoas com 40 anos foram saber que eram adotadas. E o que isso causa? Não saber da sua própria história, não saber das suas origens, ter uma família que mentiu a vida inteira para ele. Então, esse é um grande desafio, mas é sim possível se preparar para ele. Dá para contar para uma criança que ela é adotada da forma mais natural possível. E eu te garanto que esse é o melhor caminho. Com a ajuda dos cursos, dos grupos de apoio, dos livros. Há muitos livros que mostram para os pais como contar para a criança sobre sua história. Isso pode se tornar algo muito natural. E se for natural para você, com certeza vai ser para a criança. E sobre as crianças mais velhas, quais são os desafios? Crianças mais velhas sempre vão ter traumas? Se os pais forem usuários de drogas, elas sempre terão esse destino? Serão viciadas? Primeiro ponto, adaptação. Durante a adaptação, a gente sabe que muitos conflitos podem acontecer, como birras, agressões e testes. Muitos testes. A criança que foi adotada, ela vai te testar de várias maneiras para ter certeza que você quer ser o pai ou a mãe dela. A construção de vínculos não é de um dia para o outro. Ela não vai te chamar de pai e de mãe quando você desejar. Ela vai ter o tempo dela para se sentir confortável, para se sentir amada, para se sentir pertencente àquela família. E quanto tempo dura essa adaptação? Isso é muito singular de cada família. Já ouvi famílias dizendo que a adaptação durou 3 meses, outras que duram 1 ano. Depende. Depende da criança, depende da sua história, depende da sua capacidade de conseguir mostrar para aquela criança que agora ela tem uma nova família e ela nunca, jamais será devolvida. O segundo ponto é lidar com a história e as lembranças das crianças. E que história é essa? E que lembranças são essas? A gente sabe que se você adotar uma criança com 5 ou com 10 anos, ela terá vivido outras coisas, outras experiências. Mas será que são só experiências ruins? Não. Muitas vezes ela tem lembranças de uma família, lembrança dos tios, dos amigos, e ela sente falta, e ela precisa falar. Ela precisa ter o seu apoio, ter o seu ouvido para poder desabafar e para poder te contar como era a vida dela antes. Não é só porque ela está numa nova família é que a história dela vai ser apagada. E todas essas coisas boas que ela viveu, ela vai passar por um processo de luto, o qual precisa ser elaborado, mas leva tempo. Leva tempo e precisa do seu apoio. E é por isso que muitas crianças que estão nos abrigos já fazem acompanhamento psicológico. Esse deveria ser o ideal. Deveria acontecer com todas as crianças. Quando elas vão ser adotadas, serem preparadas para esse processo, para poderem elaborar esse luto, para poderem compreender esse abandono e as coisas ruins também que lhe aconteceram. Um terceiro ponto, e quando a criança não quer ser adotada? Mas isso existe? Existe alguma criança que está no abrigo e que não quer uma família? Sim, existe. Principalmente adolescentes que já estão mais maduros, claro, na medida do possível, muitas vezes eles não querem sair dos abrigos. Sabe por quê? Porque eles já estão acostumados com aquela vida. Eles já estão completamente institucionalizados. E quem deveria perceber isso? Quem deveria perceber é o fórum, são os técnicos, o pessoal do abrigo. Mas infelizmente ainda há muitas falhas. E acontece de adolescentes irem para uma nova família e pedirem para voltar. E isso gera um conflito muito grande, um desgaste emocional, tanto para o adolescente
como para a família que quer muito adotá-lo. E não só os adolescentes podem não querer ser adotados. Crianças que têm outros irmãos nos abrigos ou que vão para outras famílias podem se negar a ir para uma nova família. Como deve ser difícil irmãos se separarem. Você já pensou nisso? E o quarto e último desafio são as marcas do abandono. Também, não é toda criança que vai sentir isso, mas é uma grande parte. Mesmo que a sua família biológica tenha te entregado sabendo que você teria um futuro melhor, como deve ser saber que alguém não te quis? Como deve ser sentir que a qualquer momento você pode ser devolvido, principalmente as crianças que já passaram por isso. E isso é uma marca que precisa ser cuidada. Precisa ser cuidada por alguns anos. E é por isso que eu sempre oriento, se a criança já está passando por um processo psicológico, mantenha essa criança fazendo esse acompanhamento. Isso vai ser importante para ela e para você. E como que reflete a marca do abandono na criança? Muitas vezes, o medo de errar. Já atendi algumas crianças com medo terrível de errar, de não conseguirem falar para os pais que erraram, por medo desses pais abandonarem, falarem, se você errou, eu vou te devolver. Então é mais fácil mentir, é mais fácil deixar parecer que é tudo perfeito, porque assim eu não serei abandonado novamente. Uma baixa autoestima pode acontecer, por vários anos nos abrigos, por ter passado por situações difíceis, por ter tido que conviver com outras crianças e outras pessoas que não davam a importância que ele merecia. Algumas vezes pode acontecer dificuldades de externalizar os sentimentos e a necessidade de sempre agradar, de pedir, de necessitar aprovação em tudo. E como lidar com isso? Primeiramente, aceitação, determinação e muito diálogo. Porque todos esses sentimentos, a gente está falando aqui da criança adotiva, mas esses sentimentos não podem acontecer com filhos biológicos? Sim, e eles acontecem muito. O abandono afetivo, ele não acontece só quem foi adotado. Há muitas crianças que são abandonadas afetivamente dentro da família biológica. Porque afinal, todo pai e toda mãe precisa adotar aquela criança, precisa adotar o seu próprio filho. Então, com determinação, muito diálogo, muito carinho e afeto, com certeza você pode superar todos esses desafios, se você estiver disposto. Se você estiver disposto a aceitar aquela criança do jeito que ela é e entender que mesmo que ela tenha defeitos e passe por todos esses problemas, você, como pai, como mãe, você vai instruí-la, você vai orientá-la, você vai acolhê-la. E é isso que é ser pai e mãe. Se você gostou dessa aula, se você tiver dúvidas, comentários, e se você já passou por algum desses desafios, comenta aqui embaixo pra gente. Comenta, compartilha a sua experiência. E não esquece de compartilhar com quem também está vivenciando essa mesma situação. Até a próxima aula. Um beijo grande para você.